Estando na hora designada e presente todos os magistrados que vão falar na presente sessão, Ministério Público, Secretário e Pessoal de Apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Gostaria de fazer o registro aqui, que é a última participação nesta etapa da substituição da doutora Maria Raquel. Alegria tê-la como minha substituta no período das férias. Muito comprometida, dedicada ao trabalho, de agrado geral do gabinete e tenho certeza também dos colegas da turma. Então, é uma honra ter uma substituta nesse grau de conhecimento, dedicação e empenho para atuar durante as férias. Então, agradeço muito o empenho e fiquei o registro da nossa sincera admiração. Eu agradeço muito suas palavras, Excelência, e, na verdade, a honra é minha. Fui eu que tive o prazer de trabalhar num gabinete, assim, incomparável, e uma turma, para mim, assim, única. Eu gostei. Foi um retorno, né? No passado, alguns anos atrás, eu participei, fui do mutirão da segunda turma, quando Vossa Excelência estava no TST, mas já trabalhei naquela época com o doutor Eduardo, né? E a Nádia. Mas é um prazer trabalhar com os senhores novamente. E, assim, eu espero realmente ter conseguido manter não só o equilíbrio do gabinete, como o da turma. Trabalhar com o Antônio Carlos esse ano, acho que durante esse ano nós nos encontramos há mais de meio ano juntos, né, Antônio Carlos? E é muito bom trabalhar numa turma que tem não só um nível de conhecimento altíssimo, como uma liberdade de expressão, um companheirismo e um respeito muito grande. Vossas Excelências estão de parabéns. Doutor Eduardo, meu agradecimento. Eu peço desculpas por essa... Até agradeço os advogados também, que foram bem compreensivos, né, ao longo dessa desvinculação, mas hoje, se Deus quiser, eu encerro a participação. Muito obrigada. Viu? Eu adiro as palavras do senhor presidente e desejo bom retorno. Presidente, eu também queria deixar registrada aí a minha satisfação em trabalhar com a doutora Maria Raquel e também deixar registrado meu agradecimento ao doutor Lucas, que hoje é meu último dia de passagem pelo gabinete dele. Estou indo para o gabinete da doutora Maristela, mas encerrando a minha passagem no gabinete do doutor Lucas, dizer que foi uma passagem muito gratificante e espero retornar à turma em outras oportunidades. Só deslocar da direita para a esquerda. Mas... Doutor Jales. Senhor presidente, inicialmente quero aderir à homenagem prestada à eminente juíza, doutora Maria Raquel, e também extensivos ao doutor Antônio Carlos, que já são conhecidos aqui nessa egrégia turma e sempre vêm nos ajudar e a brilhantar os trabalhos com a sua participação, sua cultura jurídica, sua responsabilidade, de forma que nós é que estamos honrados com a presença de ambos. E, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 ou 3 registros aqui. O primeiro é em relação à homenagem que vai ser prestada hoje a um antigo colega dessa turma, o desembargador Luiz Ronan Neves Cury, recentemente aposentado, e hoje vai ser descerrada a fotografia, colocada a fotografia dele como diretor da Escola Judicial desse egrégio tribunal, evento que ocorrerá hoje, às 16 horas, na Escola Judicial, na Avenida do Contorno, 4631, 10º andar. O eminente desembargador, doutor Luiz Ronan Neves Cury, foi nosso colega aqui durante longos anos, Vossa Excelência o sabe melhor do que eu, professor, dotado de uma cultura jurídica excepcional, também dedicado ao trabalho, de forma que a homenagem que presta ao doutor Luiz Ronan na Escola Judicial e na época quando ele foi diretor da escola, a doutora Maria Raquel foi sua secretária nesse período lá, diretora também da escola. Nós éramos coordenadores, conselheiros da escola, de forma que eu gostaria de que fosse expedido um ofício ao doutor Luiz Ronan com a minha homenagem e
para que ele ficasse sabendo que essa egrégia turma, apesar da sua aposentadoria, ele não foi esquecido aqui. Esse é o primeiro registro. O segundo registro é agradecer o convite que me foi feito pela eminente desembargadora Mônica Sete Lopes, também aposentada, e pela reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Mônica foi agora eleita diretora da faculdade, vice-diretora da Faculdade de Direito, e vai tomar posse agora no dia 26 de novembro, junto com o diretor, professor Fernando Gonzaga Jaime, o professor Hermes Vilches Guerreiro, e a doutora Mônica é a vice-diretora. Nossa colega também, pessoa da nossa, pela qual nós temos a maior admiração, maior apreço, e congratulamos com Sua Excelência e também requeremos que seja expedido um ofício à eminente professora para que ela saiba que o convite foi aceito, estaremos lá para prestigiar Sua Excelência. E o terceiro convite, praticamente veio da mesma fonte, da doutora Mônica, recentemente agora, para comemorar a denominação da escola que foi dada em homenagem ao professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, foi providenciada pela doutora Mônica uma nova publicação, a terceira edição do livro do professor Paulo Emílio, Direito Público e Direito Privado, sob o prisma das relações jurídicas. É um pequeno livro, mas com grande conteúdo, como tudo aquilo que o eminente jurista e professor, desembargador, substituiu muito tempo no Colégio TST. Então, o saudoso professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena está sendo homenageado com essa publicação, e é um livro que, na nossa época, quando éramos alunos do professor Paulo Emílio, foi um livro que trouxe uma grande ajuda ao conhecimento dos estudantes naquela época. Então, senhor presidente, eu estou solicitando que seja expedido esses dois ofícios e comunicando também a nossa satisfação com essa homenagem ao professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Pois não. Doutor Eduardo. Senhor presidente, eu também vou aderir às homenagens e fazer um agradecimento à doutora Raquel pela atenção que sempre dispensou ao Ministério Público. E vou, com a nossa adesão também, às outras homenagens. Obrigado. Então, todas as três homenagens são oportunas de ser lembrado. O doutor Ronan passou tanto tempo conosco aqui, num convívio tão fraterno, e estaremos lá para homenageá-lo, e acho que dentro da aridez e seriedade do trabalho que nos move aqui, é necessário também uns momentos de registro, congratulações e regozijo, né, com os colegas que, além do empenho na magistratura, também brilha em outros campos do saber, espalhando conhecimento aí para as novas gerações e deixando as suas marcas. Então, ficará o nosso registro, tanto do Paulo Emílio, que já se foi, dos que aqui estão. Muito bem lembrado, os registros serão feitos com a adesão de todos da segunda turma do Ministério. Então, vamos à pauta. Pode apregoar aí o primeiro, observando as preferências regimentais. Primeiramente, a doutora Raquel, que é o único que ela tem aqui, é um processo... Se apresente, a relatora volta a ter a palavra, e depois porque esse processo foi adiado 2 vezes, processo de muita reflexão, de maior profundidade, a relatora com a palavra. A proposta de voto é de conhecer ambos os recursos ordinários e, no mérito, negar provimento ao recurso da concessionária Ré e dar provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho para acrescentar à condenação a obrigação de fazer consubstanciada e instalar cabines de pedágio blindadas nas praças ao longo de toda a área da concessão após o trânsito em julgado, determinando que o valor fixado a título de astrentes por dia de praça de pedágio sem vigilante armado em turno ininterrupto seja revertido em favor da entidade Obras Assistenciais Nossa Senhora Aparecida, Lar dos Idosos, de Divinópolis, sob a supervisão do MPT. Mantenha o valor arbitrado à condenação, pois ainda compatível. O relator, então, readequou uma parte do voto, foi isso? Não, mas
eu readequei, mas é da minha ciência que eu vou ficar vencida no recurso do Ministério Público. Da doutora Maristela pediu vista e acabou de me informar que deve acompanhar a divergência. Então, vamos verificar. Doutora Maristela, que pediu vista, tem a palavra, então. Senhor presidente, realmente, eu que dei causa aos 2 adiamentos, porque eu não estava pronta, convencida para proferir meu voto. É um processo bastante complicado, se de um lado você vê a empresa contratante expender um gasto enorme, mas do outro lado há a segurança dos empregados. Eu estou acompanhando a relatora quanto à competência da Justiça do Trabalho, no que toca ao alcance da decisão, que não se limita à jurisdição da Vara de Divinópolis, por aplicação analógica do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, como vem posicionando reiteradamente o TST. No que toca à vigilância presencial armada, eu estou entendendo, acompanhando o entendimento da senhora relatora, porque no contrato CETOP 007-2007, no item 49.5, há exigência de se prover a segurança física dos usuários e cidadãos. Então, eu acho que uma das formas de garantir essa segurança é com vigilância armada presencial. E olhei também no processo, teve um caso de uma trabalhadora que recebeu um tiro no peito, houveram vários assaltos, né? E eu entendo como ali se arrecada muito dinheiro, muito embora haja a sangria a cada 3 horas, que deve-se garantir a segurança armada presencial na forma do item 49.5. Quanto ao mais, eu acompanho a relatora. Pois não. Então, Excelência, seria para negar provimento ao recurso da concessionária e, na verdade, também negar o do Ministério Público. Eu manteria a sentença e eu estava fazendo uma modificação em relação à reversão das astrentes. Mas eu acho que aí já não seria a questão Doutor Jales quer se manifestar também? Senhor presidente, eu havia proferido meu voto. Esse voto está na sessão de que dia? Esse voto é aquele... Ele está na pauta física. É na pauta física? É o extra-pauta 1 da pauta física. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar... Eu já havia proferido meu voto, eu não tenho aqui o voto, eu já havia registrado meu voto, então eu apresentei divergência sobre competência em razão da matéria, que eu entendo que é competência da Justiça Federal, porque é serviço público concedido, em relação à competência, em relação à modificação dos pontos do contrato que foram firmados entre o poder concedente e a empresa que recebeu a concessão, de forma que eu fiz esses registros das divergências, nossa secretária tem registrado, então eu fico vencido nesses pontos. Pois não. Eu queria só acrescentar que eu tenho a divergência parcial porque eu mantenho a sentença que indeferiu o pedido de blindagem das cabines de caixa. Então, eu estou negando provimento ao apelo do MPT. Agora, o senhor ficou vencido na blindagem, doutor Jales? Como? Na blindagem, o senhor está vencido? Não. O meu entendimento é que nós, inclusive, já votamos aqui o seguinte, que uma vez concedido, mediante um contrato que é feito em contrato de direito público, a alteração desse contrato só pode ser feita de uma maneira geral, uma revisão do contrato. E nós não temos competência, no meu entendimento, peço ver no entendimento em contrato, nós não temos competência para proceder a essa modificação, essa competência é da Justiça Federal. Então, ele fica vencido e não defere a blindagem, é isso? Exato. Não. Ele daria provimento ao RO da concessionária. Isso. A blindagem, nem a doutora Maristela, nem ele deferem. Aí quem fica vencida sou eu no RO do Ministério Público. Então, pode proclamar como ficou agora o resultado final, colhidos os votos? Então, seriam, conheço de ambos os recursos e, no mérito, eu vou só fazer uma colocação agora, é que, a essa altura, eu acho melhor não mexer na sentença. Então, eu vou deixar as astrentes também do jeito que está. Porque eu estava modificando, não é uma questão de provimento, eu estava redirecionando as astrentes. Mas a questão agora seria negar provimento a ambos os recursos, vencido o doutor Jales no recurso da concessionária e eu no recurso do Ministério Público.
Então, eu estou negando provimento a ambos os recursos. Tá bom? Além de eu ficar vencido no recurso da concessionária, acho que nos limites da jurisdição e na competência. Além da jurisdição e da competência em razão da matéria. Eu tenho anotado isso. Mas você está aumentando a multa? Não, eu adequei quer dizer que está anotado. A competência Então, tá certo. Então, eu vou negar a provimento eu fico vencido nesses e pontos. não mexer em mais nada. Então, o resultado fica proclamado. Agradeço a participação da doutora Raquel, que, se quiser, está liberada para seguir lá para outra turma, onde vai atuar. Para a próxima sessão, das 9 horas agora. Muito obrigada, excelências. Eu desejo trabalho a todos bem tranquilo e profícuo. Muito obrigada mesmo. Um grande abraço. Vamos ao próximo? Observando a preferência regimental, nós temos o advogado de São Paulo, que solicitou a preferência no 14 da pauta eletrônica da doutora Maristela. Inscritos: doutor Paulo Katsumi Fuji, pelo recorrente reclamante, e doutora Roberta Rodrigues Fortunato de Melo, pela recorrente reclamada. Aliás, doutor Lucas Biava Migniotti, pelo recorrente reclamante. Já abriu o meu. Maristela cada de fora, né? Trago se gostaria de ouvir a proposta de voto da eminente relatora ou se prefere sustentar antecipadamente. Eu também prefiro ouvir, excelência. Então, vamos, a relatora, a proposta dela é a proposta só dela. Aqui nós temos esse costume para facilitar, e algumas vezes, quando a proposta atende, até evita a sustentação, mas no caso há duas tentações, as duas partes, é isso? Então, eminente relatora, para anunciar a proposta de voto. Eu abri, foi a pauta do doutor Jales. Que coisa. Alteração aqui na minha cópia não está. Problema. Wilson e Pujante Transporte, não é isso? Uma adequação, os seus votantes, em relação ao intervalo, tá? O doutor Sebastião apresentou uma divergência e eu acolhi. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante. Não conheço das contrarrazões apresentadas pela reclamada por não manter relação com o processo. No mérito, eu estou dando parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar que, na apuração das horas extras, a partir de 17/6/2012, data da vigência da Lei 12.619/2012, sejam excluídas 16 horas mensais expendidas pelo autor em carregamento e descarregamentos, que deverão ser indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. É um apelo do reclamante, eu estou dando parcial provimento para a fixar a jornada de trabalho de 5 às 21 horas, com intervalo entre a jornada de 1 hora e 3 paradas de 30 minutos para descanso e uso do banheiro, na forma do artigo 235-D, inciso 1 da CLT, no período de 17/6/2012 a 17/4/2015, data da vigência da Lei 13.103/2015, observados os ciclos de viagens definidos na sentença, e conceder-lhes os benefícios da justiça gratuita. Estou mantendo inalterado o valor da condenação, porque é ainda compatível. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Pois é, então passa a palavra primeiramente ao doutor Paulo Katsumi, que fala pelo reclamante. Doutor Lucas. Doutor Lucas está presente? Sim. Então, que fala pelo reclamante, tem a palavra em primeiro lugar. Agradeço, senhor presidente. Muito bom dia, vossas excelências, dos representantes do Ministério Público do Trabalho, serventuários e meus colegas. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer o atendimento do pedido de preferência para que eu possa fazer o retorno e acabar, consequentemente, chegando um pouco mais cedo em casa. E também deixar registrada a minha satisfação de, pela primeira vez, estar efetuando a sustentação oral neste regional, excelência. Apenas por dever de ofício, eu faço uso da palavra, excelências, em razão
da minha colega certamente também fazer o uso da palavra. Apenas para requerer o acompanhamento do voto proposto pela nobre relatora, que, como nós possamos se debruçar dos autos, o juiz sentenciante foi cuidadoso em sua sentença, certamente buscando os elementos para formar sua convicção, e pela proposta de voto percebo que a nobre relatora foi com maior acuidade com aquilo que estava encartado nos autos, porque nós sabemos, excelências, que o maior desafio do julgador é a busca da verdade real. E no caso do reclamante, por ser um profissional motorista carreteiro, nós sabemos que as suas jornadas, por muitas vezes, são elastecidas, são muito heterogêneas, tem dias que rodam muito mais, tem dias que rodam um pouco menos, e a dificuldade de se extrair da prova, a real jornada é delicada. Tanto é que, por consequência, foi editada a Lei 2.619 para que se tivesse o controle efetivo e fidedigno. Só que, infelizmente, muitas empresas e a reclamada neste mesmo tom produz e apresenta aos autos documentos que não registram de forma fidedigna essa jornada. Infelizmente, como aqui está encartado, esses relatórios que foram apresentados, eles supostamente, né, apresentam único e tão somente tempos dispendidos de rodagem. Digo supostamente porque foram documentos produzidos de forma unilateral, não houve nenhuma participação do reclamante em conferência. Então, excelências, e nós sabemos que é fato notório que a jornada de trabalho do motorista não envolve única e exclusivamente direção. Direção, acompanhamento de carga, descargas, tempos despendidos em despachos de postos fiscais, entre outras atividades. Então, por essa razão, excelências, em virtude de ser imputado, reclamada, o ônus de trazer aos autos os controles e os registros fidedignos, e ainda se não estivesse, trazer aos autos a prova de que que o reclamante não exercia a jornada indicada na exordial, jornada a qual foi confirmada e comprovada através da prova oral produzida pelo reclamante, qual seria, então, a jornada desempenhada pelo reclamante. E não se descumpriu do seu ônus, e por essa razão, ainda que não a proposta de voto não apresentar uma jornada a qual nós indicamos na exordial, mas nós nos curvamos à proposta apresentada e pedimos novamente o acompanhamento dos demais votantes, por entendermos que é o que se aproxima ao mais próximo da realidade e, por consequência, a distribuição da justiça. É o que eu tinha a sustentar, excelências, e agradeço. Passa a palavra a doutora Roberta Rodrigues para a sua sustentação. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora desembargadora, ilustríssimo membro do Ministério Público, nobres colegas, eu gostaria aqui, inicialmente, de fazer um destaque com relação ao encargo probatório da reclamada recorrente, nesse caso. Quando da juntada da defesa e dos documentos que a acompanham, a reclamada tomou o cuidado de anexar as duas formas de controle de jornada que ela utiliza, cumprindo o ônus probatório que lhe determina a Lei 13.103 de 2015, inicialmente com o controle de jornada extraído por meios eletrônicos a critério do empregador instalados no veículo e, por outro lado, um documento denominado RDV, Registro de Viagem, que ele é preenchido e assinado pelo próprio motorista. Porque
De posse dos 2 documentos, a empresa ela consegue fazer um controle de jornada fidedigno, uma vez que os relatórios BlockSat ou telemétrica, eles apontam exatamente o local, o horário e a velocidade que o reclamante percorreu, dando início quando se vira a chave do caminhão, que é o relatório via satélite. E o RDV, que são os registros de viagem, eles apontam o horário de início da jornada, que é quando o reclamante chega para prestar o serviço, onde ele parou para abastecer ou desabastecer, onde ele parou para fazer os intervalos. Fazendo o cotejo dos 2 documentos, se chega à jornada mais próxima possível que o reclamante fez. E, em razão disso, de posse dos 2 documentos e desse cotejo, a reclamada faz o pagamento das horas extras. É o que se demonstra nos olerites anexados ao processo. Então, a reclamada entende que se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, do seu encargo probatório, de comprovar a jornada do reclamante por meio dos documentos anexados. A sentença de piso entendeu por bem não reconhecer a validade dos registros de viagem, porque, segundo a sentença, a prova oral produzida não desconstituiu a validade do documento, porque diz que foi anotado por orientação da empresa. No entanto, a prova oral não trouxe isso. A prova oral, a testemunha trazida pelo reclamante, inclusive, disse que, apesar da reclamada solicitar o preenchimento dos documentos, ele se recusava a fazê-lo. E o reclamante, em seu depoimento pessoal, que trouxe a informação de que o documento era preenchido conforme as orientações da empresa, pelo que não restou comprovado, então, a invalidade dos mesmos. Além disso, a reclamada traz aqui um ponto bastante sensível, que é com relação à jornada desproporcional. O reclamante ele era um motorista carreteiro, realizando o transporte de cargas perigosas para a contratante Petrobras. A recorrente trouxe aos autos o contrato celebrado com a Petrobras, que traz também uma cláusula que diz que a reclamada ela é obrigada a fazer esse controle e de forma com que os seus motoristas não realizem uma sobrejornada excessiva, tendo em vista a carga perigosa transportada. E a reclamada assim o fazia, em razão, inclusive, para não ser multada pela transportadora ou ver seu contrato rescindido, que não era de seu interesse. Uma jornada de trabalho de 5 às 21, todos os dias, sem intervalo intrajornada, durante mais de 2 anos de contrato de trabalho, dada a máxima vênia, é uma jornada desproporcional. Dirigindo um veículo de 9 eixos, em estradas interestaduais. Então, a recorrente aponta que a jornada descrita nos relatórios anexados, ela traduz para a realidade, ela leva para a realidade praticada, pelo que pugna pelo reconhecimento dos documentos juntados. E reforma da sentença, inclusive, para tirar da condenação, para extirpar da condenação as horas extras ali deferidas, uma vez que a reclamada junta os controles, junta a comprovação de pagamento de horas extras, e o recorrido não aponta as diferenças que entende por devidas. Dessa forma, a recorrente pugna pela reforma do julgado no particular. Obrigada. Pois não. Então, devolvo a palavra à eminente relatora para a síntese do seu voto. Senhor presidente, o reclamante ele fala em seu depoimento que ele seguia a determinação da empregadora e fazia constar nos relatórios a jornada por ela indicada. E a testemunha por ele ouvida noticiou a prática de uma jornada até maior que eu fixei, de 5 às 22 horas. E, em vista do princípio da primazia da realidade, eu entendi que o depoimento da testemunha infirmou os horários consignados nesses relatórios.
E, ao contrário do que foi sustentado na tribuna, o intervalo que eu estou sugerindo, a fixação, é de 1 hora e mais 3 pausas de 30 minutos. Em relação a esse contrato que a advogada que sustenta na tribuna afirmou que foi celebrado com a Petrobras, ele obriga a reclamada e a Petrobras, mas ele não exonera a empresa de exigir hora extra no período que ela descumpriu esse contrato. E a reclamada ela não trouxe qualquer testemunha para fazer a contraprova. E a testemunha, ouvida a rogo do reclamante, foi firme em seu depoimento, infirmando a jornada consignada nos relatórios. Então, por conta disso, estou mantendo a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Juiz Antônio Carlos. De acordo com o voto lançado. Também estou de acordo. Eu sugeri uma pequena adaptação, porque jornada e elastecida de motorista é uma questão quase corriqueira no nosso país. Essa turma toma o cuidado de analisar, dar uma certa primazia à realidade, que ordinariamente acontece, nas questões dos intervalos. Eu até coloco os meus votos em a soma dos intervalos. No caso aqui, nós estamos dando 2 horas e meia de intervalo. 1 hora de intervalo, mais 3 de 30 minutos. O próprio preposto, no depoimento, já falou de 6 a 19. Então, o horário aqui não está muito fora dessa realidade, porque a reclamada não apresentou testemunha. Depois de ouvir o Wesley Dias de Souza, a reclamada não conduziu testemunhas, então acho que está dentro da razoabilidade e por isso que eu estou acompanhando o voto da eminente relatora integralmente. Então, eu proclamo que prevaleceu unanimidade o voto anunciado pela eminente relatora e o resultado fica proclamado. Obrigada. Próximo. Ainda na pauta da doutora Maristela, no processo 46, que é o adiado da semana passada, processo 11.783, presente doutor Alessandro Silva Martins para assistir o julgamento. Adiado, da Globo. Da Globo. Eu analisei com vagar, estou de acordo agora, doutora. Coloquei aí. O voto agora está muito lastreado e bem fundamentado nas provas. Eu tinha ficado com essa dúvida. Aquele da Globo, doutora. Pode só, já foi voto, ficamos na dúvida só na extensão da jornada, eu me lembro, mas agora da forma que foi fixado. A conclusão. Eu tinha entendido, o meu entendimento é que o reclamante teria confessado, quando ele depôs na audiência de um colega, que ele exercia cargo de confiança. Mas eu fiquei vencida nesse particular, então eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela ré e pelo autor. No mérito, eu estou negando o provimento ao apelo da reclamada e dando parcial provimento ao apelo do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas. Outras vezes, a partir da 44ª, observando a jornada fixada nos fundamentos, excluídos os períodos de férias, falsos afastamentos, justificados ou não. Nesse ponto, eu fico vencida, né? 1 hora extra diária nos dias de efetivo labor decorrente da não fruição integral do intervalo interjornada, 1 hora extra decorrente da inobservância do intervalo interjornada, 2 domingos ao mês em dobro nos termos fixados nos fundamentos, feriados em dobro observando os fundamentos, reflexo das horas extras nos domingos e feriados nos termos dos fundamentos. As horas extras serão acrescido adicional convencional e, na sua falta do mínimo legal de 50%, devendo observar-se o disposto na súmula 264 TST, a evolução salarial do autor e o divisor 220. Para fins de cumprimento do disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, estou declarando natureza salarial às parcelas, horas extras, feriados e domingos laborados, seus reflexos nos repousos semanais remunerados, férias fruídas mais um terço, 13º salário, estou elevando o valor da condenação para R$ 45 mil. Eu só vou indicar aqui a jornada que eu fixei nos fundamentos.
Eu transcrevi aí na minha observação. Uai, eu não estou vendo onde eu fiz, não estou achando, não, você acredita? De 7 às 21, com 40 minutos de intervalo. Está de 7 às 21, com 40 minutos de intervalo, de segunda a sexta-feira, e no primeiro e último domingo do mês. Então, essa é a jornada que eu fixei. Doutor Antônio Carlos? De acordo com o voto lançado. Também estou de acordo, reavaliei ponto a ponto e entendo que está de acordo. Então, o resultado, a unanimidade fica proclamado. Vamos ao próximo. Agora, mais um adiado da pauta do doutor Antônio Carlos, que é o 46 da pauta, inscrita a doutora Daniela Alves Ossi pela agravante e doutor Rodrigo Coimbra pela agravada, que irá apenas assistir ao julgamento. 46 da pauta, doutor Antônio Carlos. Tá. Sim. Parece que também com relação à jornada, né? Esse aqui foi só adiado, então, a doutora... Vou ler só a conclusão do... Sim, eu entendi. Havia aquela dúvida se era agravo, se era realmente... Sim. Eminente relator. Conheço do recurso, do mérito, dou provimento para seu apelo para excluir da condenação as horas extras deferidas de segunda a sexta-feira, ficando mantidas apenas as horas extras não registradas, realizados em eventos externos, 3 eventos ao ano, de 18 às 23 horas, e uma convenção anual, aos sábados, de 9 às 17h45, com reflexo FGTS, multa 40%. E para excluir a multa do artigo 477 da CLT. Tem razão, o RO que tinha que ser conhecido. Sim. Então, havia esse equívoco. O relator anunciou a proposta de voto. Passa a palavra à eminente advogada para a sua sustentação. Bom dia a todos. Então, eu vou me ater aqui à questão do salário de substituição, pedindo para que seja mantida a proposta de voto. E a questão do salário de substituição, vou pedir a reforma da sentença, pontualmente porque esse cargo que a reclamante diz ter passado a assumir, ele passou a não existir mais na empresa. Então, essas atividades, elas passaram a ser difundidas para os demais cargos. E a reclamante, ela apenas assumiu todo e qualquer serviço que era compatível com a sua função. Portanto, por não se tratar de típico caso de substituição nesse caso, pede-se a reforma da sentença nesse aspecto. Pois não. Eminente relator? Pois não, senhor presidente. Eu vou pedir vênia para manter o voto como proposto. Vou mais uma vênia para poder ler aqui parte dos fundamentos que trata deste ponto, o salário. Conclui-se por esses elementos, que consta dos autos, que o fato houve a vacância do cargo de coordenador, tendo a reclamante assumido inteiramente as funções inerentes a esse cargo. Segundo informou o depoente, a reclamante não foi promovida formalmente ao cargo de coordenador, concluindo dessa forma que permaneceu na sua interinidade. Nesse sentido, o item 1º da súmula 159, a reclamante deve receber o salário substituído, não se aplicando o preceito contido no item 2º da mesma súmula, porque a reclamante não foi promovida coordenadora do canal corporativo. Ficou revelado ainda que a reclamante desempenhou todas as atribuições do caso de coordenador, tendo a autora se desincumbida contendo 11 da prova que lhe competia. Assim, é devida a diferença salarial entre o cargo de analista e de coordenador. Estou negando o provimento. Somente com relação ao que foi lido. Eu estou de acordo. E doutor Jales? Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada pelo eminente relator. Tá ok. Obrigada. Bom trabalho. Próximo. Agora, passando para a pauta do doutor Sebastião, no 29, inscrito doutor Evandro Braz de Araújo Júnior, pela agravada. Número 29 é da Caixa Econômica Federal, e agravada é Solange Cristina Mourão de Lacerda. É um agravo de petição. E a minha proposta é a seguinte. Conhecer do agravo de petição da executada, com exceção da questão referente à base de cálculo que está sendo denominada quebra de caixa, se tratar de inovação recursal. No mérito, estou negando provimento. Só aguardo eventual voto divergente, doutor? Sim, excelência. Só para, se puder ler novamente, só a conclusão, parece que não está conhecendo de uma matéria, não é isso?
do recurso da executada, do tema quebra de cástico, entendi que é inovação. Mas estou negando provimento, mantendo decisão de origem. Negando provimento ao restante. Ok. Excelência, se houver voto divergente para não retardar a pauta. Doutor Jales? De acordo, senhor presidente. Doutora Maristela? De acordo. Então, a decisão é unânime. Obrigado. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Jales, no 13 da pauta, inscrita a doutora Cláudia Morhalen, pelo recorrente reclamado. No 13 da pauta do desembargador Jales. Minutinho só, senhor presidente. Processo 10.288, José Tadeu da Silva, recorrido Paulo Sérgio de Almeida. Voto é longo, minha proposta de voto. Conhecer do presente recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento. É minha proposta, senhor presidente. Se nega provimento. A doutora Cláudia fala pelo reclamado, né? Pelo reclamado. Aguarda eventual voto divergente. O recurso é... Aí ele é o reclamado. Ele é o reclamado, o recorrente. Não tem a palavra. Eu vi o José Tadeu, pessoa física, não é muito comum. Tem a palavra. Colenda, turma, eminente desembargador, presidente, relator e demais integrantes. O caso trata, o processo, de um acidente de trabalho. Esse acidente, segundo o reclamante narrou, ele estava colhendo café numa escada, o segundo degrau de cima para baixo quebrou e ele veio a cair raspando ou trombando, se é a palavra, os olhos num galho. E teve uma lesão ocular que lhe causou, não foi cegueira, pela lei do deficiente físico, baixa visão, portador de baixa visão. Ocorre que o acidente de trabalho o empregador só pode ser responsabilizado pelo dano decorrente do acidente de trabalho, vez que provada a culpa no acidente. Culpa no sentido negligência, imprudência ou imperícia, é o que a norma civil nos diz, e a Constituição também em relação ao acidente de trabalho. Essa teoria da culpa foi adotada pela sentença. Mas não existe prova nos autos que o reclamado tenha agido com culpa para que o evento danoso. O dano foi provado pela perícia médica, mas não há prova da responsabilização de qualquer atitude que implique em responsabilidade do empregador no acidente ocorrido. A perícia técnica foi absolutamente ignorada pela respeitável sentença. A perícia técnica é a que apta a informar a dinâmica do acidente, a altura da escada, no caso, a altura do pé de café, a altura do reclamante. A prova médica confirmou uma lesão nos olhos. E, inclusive, no quesito quarto do ID E95F7, no quesito suplementar, a perita responde que aquele acidente, a pancada nos olhos, não provocaria aquela lesão. O reclamante afirma na inicial, no depoimento pessoal em audiência, na perícia técnica médica e na do engenheiro de trabalho, que no momento do acidente usava o óculos de proteção. Portanto, essa obrigação a reclamada cumpriu, e dentre outras tantas, da altura da escada, o trabalho não é considerado como trabalho em altura, conforme a NR 15, e o juiz, em sentença, alega que não está adstrito ao laudo. Isso é texto, não está adstrito ao laudo. Isso é texto legal, não está mesmo, não. Mas, desde que ele rejeite o laudo, ele tem que fundamentar o porquê da rejeição. E o fundamento tem que vir sobre o ponto de vista jurídico, ou seja, pela norma do trabalho, pela depoimentos, algo que o valha, pelo depoimento processual jurídico. E não afirmar, como afirmou a sentença, que de conhecimento do juiz o exímio malabarismo de um colhedor de café. O juiz não pode, com devido respeito, decidir com base no conhecimento que ele, sem medir o reclamante, o peso do reclamante, a altura da escada, a altura do pé de café, olhar para o pé de café e falar: isso aqui realmente é perigoso.
Tem prova técnica nos autos, tem um engenheiro para isso. Realmente, eu repito, o juiz não está adstrito ao laudo. Mas, em se tratando de conhecimento absolutamente técnico, há que se observar aquelas razões. Uma vez rejeitadas, tem que se fundamentar juridicamente e não simplesmente dizer é perigosa a atitude exercida pelo reclamante. Ela não é perigosa, o perito informou, o perito técnico, da questão. Aliás, é um detalhe que o reclamante mediu 1,80 m de altura. Ele estava a 1,90 m do chão, que era o segundo degrau de cima para baixo da escada. O pé de café tem 2,80 m. É uma conta simples. Ele estava a mais de 4 metros de altura. Como ele ia colher um café num pé de 2,80 m? Realmente, a posição dele na escada inviabilizava o trabalho. E essa situação não tem como o reclamado ser responsabilizado. E tem também, constam dos autos, exame médico datado de 14 de julho, que ele estava em fase final de tratamento de úlcera córnea. O acidente foi do mesmo ano, 2016, o acidente foi 23 de junho. Se o acidente foi 23 de junho, úlcera córnea é pouco crível que no dia 14 no mês seguinte, dia 14, ele estivesse em fase final de tratamento. E é preciso que esses dados, ele pediu, inclusive, é um detalhe, para que trabalhasse com óculos Ray-Ban, óculos de proteção solar, normal, a claridade o incomodava. O reclamado falou, não, tem que usar o óculos de proteção. Ele usou. Então, onde está a responsabilidade do empregador, no caso, para arcar com essa indenização? Realmente, como o perito afirmou, o acidente foi uma fatalidade. E, por essas razões, realmente, a questão da altura, ele pode retornar ao trabalho, inclusive, o INSS negou o benefício, mas o transplante de córnea, a perita médica diz que recupera a sua visão. Ele, inclusive, já foi agendado no Banco de Olhos de Sorocaba, consta dos autos esse documento, para uma consulta que foi 25 de agosto, que não informou aos autos. É mais cômodo, com devido respeito, aguardar uma decisão da Justiça, porque conseguiu um transplante de córnea pelo SUS no Banco de Olhos, que é referência nacional, BOS, Banco de Olhos de Sorocaba. Optou por aguardar a decisão da Justiça. Não informou. Até o momento, não se sabe o que aconteceu nessa consulta em Sorocaba. Isso é um detalhe, foi requerido, inclusive, com base no artigo 493, salvo engano, 493, do Código de Processo Civil, a expedição de um ofício para o Banco de Olhos, sabendo que é de extrema importância para o juízo saber o que aconteceu nessa consulta. Esse pedido, no caso, é reiterado até, vamos dizer, em preliminar de preliminar, se assim se pode dizer, porque a sentença realmente, sobre o outro aspecto de não fundamentar a rejeição do laudo, também é nula e merece a reforma. Bom, acho que... O reclamado que questionou o encarregado com o reclamante, você está deixando muito café no pé, muito grão no pé. Ele respondeu, isso antes do acidente, ele respondeu, mas eu não enxergo direito. Ele falou, se eu estou, as palavras, aspas, eu tenho problemas de vista. E não usava óculos de grau, porque ele afirmou que tem problema de vista, e insistiu em trabalhar com óculos Ray-Ban. Quer dizer, a reclamada, mais uma vez, foi prudente, agiu de acordo com a segurança do trabalho e disse, não, você não pode usar o óculos Ray-Ban, tem que ser o óculos de proteção individual, o EPI. EPI eficaz, EPI indicado para a colheita do café. Então, excelências, por estes motivos, reitera o pedido, as razões recursais e o pedido de, em primeiro lugar, de expedição de ofício ao Banco de Olhos de Sorocaba, porque o ocorrido naquela consulta é de extrema relevância, até pelos antecedentes aí de fase final de tratamento de úlcera e de córnea há 14, salvo engano, dias do acidente. Então, é necessário que, fase final de tratamento de córnea, é pouco provável que ele tenha adquirido a úlcera córnea no dia do acidente, 14 dias depois já estava em fase final de tratamento.
Esse ofício, essa resposta é de extrema relevância. E, ultrapassado esse requerimento, caso seja negado, a nulidade da sentença, porque foi rejeitada a prova pericial sem qualquer fundamento jurídico. Rejeitar a prova, o juiz não está adstrito ao laudo, eu repito, mas isso é texto de lei, não tem como a reclamada impugnar isso. Mas que traga o fundamento científico, fundamento jurídico para a rejeição do laudo. E não dizer é de extremo malabarismo colher café. Isso aos olhos do juiz. Aos olhos do perito, engenheiro, que sabe a altura do pé, a altura da escada, não. Então, o juízo teria que se manifestar o motivo de forma clara e jurídica, não simplesmente pelo conhecimento pessoal dele. Nesse aspecto, a sentença merece reforma. Ultrapassada a preliminar, no mérito também, seja reformada a sentença porque o reclamado não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Ao contrário, o perito informa que todas as normas de segurança aplicáveis, todo o equipamento foi fornecido, o reclamante usava o equipamento no momento do acidente, não há nem que se questionar fiscalização do uso, porque ele afirma em juízo que estava usando, e então a sentença, no caso, está condenando o reclamado sem que haja prova da responsabilidade pelo acidente. Então, reitero os pedidos recursais e pede deferimento. Eminente relator. Não, senhor presidente. A preliminar de nulidade eu estou rejeitando, porque a sentença está regularmente fundamentada e não há razão para declarar sua nulidade. Em relação ao acidente do trabalho, como foi noticiado da tribuna, o que aconteceu foi que havia uma colheita de café em terreno inclinado. A situação começou daí. O terreno é inclinado e, quando o reclamante, ele estava usando óculos, inclusive, quando ele subiu na escada, um segundo degrau, o terceiro degrau, quebrou e ele caiu ao chão. No ato de cair, a notícia que tem no processo é que ele lesou os olhos, houve uma lesão nos olhos. Tanto que foi emitido um acate. Eu estou, inclusive, fazendo referência aqui no ID 5696C20, noticiando o acidente de trabalho em 23/6/2006, de 2016. Então, depois de expedir essa comunicação de acidente do trabalho, o que ocorreu foi uma evolução. Essa lesão terminou por infecção, etc., e, na verdade, o reclamante perdeu a visão. O meritíssimo juiz entendeu que havia culpa da reclamada, primeiro porque o local de trabalho era um local em declive, foi fornecida a escada, mas um degrau quebrou, o que provocou o acidente. Segundo a notícia aqui, inclusive da prova documental, é que, ao quebrar a escada, o reclamante caiu e, como os galhos de café são muito fechados, etc., certamente aquilo retirou os óculos e lesou os olhos do trabalhador. De forma que a culpa da empresa aqui está fundada na quebra da escada. É um equipamento de proteção. Foi fatalidade? Certamente foi, mas o problema é o seguinte: nesses casos, responde a reclamada por culpa, porque a previsão aqui é que, se não houvesse a quebra da escada, não haveria acidente. O acidente foi agravado por fatalidade também, mas a verdade é que ocorreu. O meritíssimo juiz fixou uma pensão mensal no valor do salário, o reclamante está cego, a notícia do laudo pericial é que ele pode fazer um transplante de córneas, porque não houve prejuízo do nervo óptico. Mas todos nós sabemos que transplante de córnea não é uma coisa tão fácil. Se ele conseguir e recuperar a visão, também o empregador não está impedido de entrar com ação para verificar a situação de fato na época. Os danos morais também foram fixados de maneira muito módica. O meritíssimo juiz fixou em R$40 mil. Por essa razão, eu não vejo como reduzir esse valor. E, senhor presidente, por essas razões, aqui eu estou sustentando a sentença, porque existe culpa da reclamada. Pode ser fatalidade? Pode, mas existe culpa. O empregador responde nesses casos. Então, por essas razões, estou mantendo minha proposta de voto como foi redigida. Doutora Maristela. Eu estou só querendo olhar aqui a data do acidente. E no voto não fala. A data? É a data do acidente. E quando fala da CAT, ó, 1, 2, 3, quarto ou quinto parágrafo. Quinto parágrafo.
No caso em exemplo, o empregador emitiu o acate do ID 56, noticiando a ocorrência do acidente em 23/6/2016. Eu estou com uma dúvida aqui, porque em 14/6 ele estava em tratamento final de uma úlcera de córnea. E uma úlcera de córnea não é coisa que se trata assim a curto prazo. Mas a senhora não pede nulidade da perícia, a senhora pede nulidade da sentença por falta de fundamento, né? Sim. Da perícia, não. Foi requerido pelo colega de origem a nulidade da sentença por falta de fundamento. Não. Mais uma vez, a questão da perícia. Tá. Eu vou acompanhar, eu entendo que ele declarou, sim, o reclamante declarou que estava usando óculos, mas o óculos caiu a hora que a escada quebrou. E eu acho que o fator determinante desse acidente não foi a ausência de óculos, foi a quebra da escada. Então, eu estou acompanhando integralmente. Doutor Antônio? Eu também estou acompanhando o relator, só acrescentando, no que diz respeito à nulidade, que o afastamento da conclusão do perito foi exatamente no ponto referente à fatalidade, que o perito acreditou a fatalidade, mas os argumentos, o conteúdo da prova inicial foi aproveitado durante todo o processo. Então, eu estou acompanhando o relator da forma como proposto o voto. Jales, no item dano moral, acho que tem um correto aí na parte com ou sem razão aí. O último item, dano moral, que está negando provimento, né? Pensão mensal e dano moral. É porque Não, porque Vossa Excelência está negando provimento, mas tinha que Pois o recurso é do reclamado. Pois é, mas está colocando assim, com razão parcial. Então, mas está negando provimento. Em cima é erro material, né? É, erro material. Perfeitamente. Vou corrigir, senhor presidente. Obrigado. Então, eu proclamo que prevaleceu a unanimidade a conclusão de voto anunciado pelo eminente relator. Muito obrigado. Próximo. Agora, passando para a pauta do doutor Sebastião, no 27, inscritos: doutora Bruna Oliveira Barbosa, pela recorrente, e doutor Maurílio de Souza Cunha Filho, pelo recorrido. Eu sou o relator desse processo. Minha proposta de voto é manter a sentença de origem. Passa a palavra, portanto, ao advogado que fala pela recorrente para sustentação. Eminentes julgadores, trata-se da discussão da prevalência ou não do administrador não sócio. O administrador não sócio, ele não possui subordinação em relação aos cotistas da empresa. Então, eu foco na questão da ausência da subordinação. As folhas 201 do PDF, em ordem crescente, consta um empréstimo contraído no Bradesco pela Brasiminas, assinados exclusivamente pelos administradores não sócios Matilde Agostinho e Osvalfre Bento, o reclamante. Em 2 de julho de 2015, sem qualquer presença do sócio administrador, do sócio cotista Sérgio Gouveia. Um empregado comum não contrai um empréstimo bancário para suprir o caixa de uma empresa. Em seu depoimento pessoal, as folhas 215 do PDF em ordem crescente, o reclamante diz que, após ter deixado de ser empregado e se tornar administrador não sócio, teve aumento no valor de sua remuneração, mas não sabia precisar o montante. Casando com a prova documental constante às folhas 104 do PDF, tem-se recibos de prolabore, começando em R$ 1.100 em abril de 2014, R$ 1.800 em fevereiro de 2015, R$ 2.500 em abril de 2015, mais de um aumento por ano, R$ 3.500 em maio de 2015, R$ 3.940 em dezembro de 2015. Uma evolução significativa para alguém que seria reles empregado. Ficou muito claro no depoimento das testemunhas que o reclamante cuidava dos assuntos comerciais da empresa. A própria testemunha trazida a rogo do reclamante, Maxwell Dias da Silva, disse que
O senhor Sérgio mencionou que todos os acertos e contatos do depoente deveriam ser feitos com o reclamante. Ou seja, todo assunto comercial da empresa era feito pelo reclamante. E os assuntos relativamente burocráticos, finanças, eram feitos pela senhora Matilde, ambos administradores não sócios no contrato social. Bom, as folhas 198 têm o porquê de tudo isso. Sérgio Gouveia começou um tratamento para a hepatite C em 2001 com um remédio inovador que, portanto, lhe traria vários efeitos colaterais. Tem uma declaração médica de que ele foi acompanhado do dia 6 de junho de 2001 até 27 de junho de 2014, com êxito no tratamento dessa hepatite. No depoimento das testemunhas, aí ouvidas a rogo da reclamada, Bárbara Monique Tavares e Lucilene dos Reis Ferreira, fica muito claro que o senhor Sérgio sequer ia na empresa. Dizem que o reclamante era administrador da empresa, fazia visita a clientes, mantinha relacionamento com estes, gerenciava a empresa e assinava cheques da empresa junto com a senhora Matilde. Ele não assinava cheques junto com Sérgio. Sérgio era apenas cotista, estava ausente se tratando de uma hepatite C e que ia na empresa raramente. Bárbara disse que quase não via senhor Sérgio na empresa. Bom, as folhas 135 do PDF têm uma ata de reunião reconhecida pelo reclamante em seu depoimento pessoal. Eu fiz-lhe perguntas sobre essa ata, para ele explicar do que se tratava, e ele disse que se tratava de um monitoramento do mês, que ele fazia com a senhora Matilde, assinado por ambos, sem o senhor Sérgio, unicamente pelos dois administradores não sócios, onde eles analisam que há impostos pagos, que há impostos a pagar, quais serão parcelados, quais não serão pagos. Eles decidiram quais impostos seriam inadimplidos, somente os dois. E verificaram que havia R$57 mil de clientes devedores e analisaram saldos bancários das contas da empresa em fevereiro de 2015. E eles contraíram um empréstimo bancário pela empresa em julho de 2015. Eles vinham acompanhando o caixa da empresa, ambos decidiram pela contração dos empréstimos, ambos assinaram o empréstimo e ambos assinaram como avalistas desse empréstimo. Bom, em minha defesa, em nome da reclamada, eu sustento a total ausência de subordinação. Entendo que a análise das provas testemunhais e das provas documentais em conjunto demonstram de modo irrefutável que houve total ausência de subordinação entre as decisões tomadas pelo senhor Osvalfre em conjunto com a senhora Matilde, dois únicos sócios, administradores não sócios no contrato, sem a interferência do senhor Sérgio. Vale ressaltar, é muito novo, foi recente a descoberta, se for o caso até promoverei a juntada, Banco Bradesco está executando senhor Osvalfre e senhora Matilde em uma ação judicial como devedores solidários. Pois bem, de tudo isso, eu peço que seja reformada a sentença por total ausência de subordinação e configuração perfeita de administrador não sócio para o reclamante. Pois não. E também, corrido, aqui eu passo a palavra, doutor Maurílio. Senhores relatores, relator, senhor presidente, demais desembargadores e juízes convocados. O artigo 2º e 3º da CLT é bem claro, a subordinação e a dependência do empregado. Foi simplesmente uma fórmula de burlar a lei. Então, por isso, a sentença do juiz Acó deve ser integralmente respeitada por esse tribunal. Muito obrigado. Pois não. Bem, apesar do empenho bem elaborada sustentação da eminente advogada da empresa, eu peço vênia para manter a decisão de origem. Caso analisei com vagar, fui e voltei. Primeiro que a relação do reclamante foi contratada em 94,
trabalhou com carteira assinada até 2006. E que, por tudo que eu li dos depoimentos, mais de uma vez, não houve alteração nesta atuação que ele teve. E o fato que foi determinante para eu tirar qualquer hesitação de dúvida, que teve um período que ele já era indicado administrador, que ele continuou sendo empregado. De 1º de abril de 2006 até 13 de dezembro de 2006. Essa figura de administrador não sócio já é uma figura um pouco complicada. Até porque, claro, o fato de ter liberdade de ação, até o diretor empregado tem muita liberdade de ação, mas é diretor empregado, não é sócio, não é estatutário. Eu percebi, pelo que eu deduzi aqui, a situação dele, no período que trabalhou como empregado, inclusive já indicado como administrador, em 2006, não houve alteração. Fui convagar nos depoimentos, tanto das partes quanto das testemunhas, até mesmo as testemunhas arroladas pela reclamada, a Bárbara e da Lucilene, demonstrou não conhecer proximamente a situação, não se recorda, não sabe precisar das atividades. Então, fazendo todo esse conjunto probatório, o voto é detalhado nesse sentido. Eu estou propondo manter a decisão de origem que reconheceu o vínculo. Claro, considerando o empregado com uma liberdade típica de quem tem, como que é um gerente geral de um banco. É empregado, gerente geral de um banco, mesmo assim empregado. Nem tem direito às horas extras, como foi o caso aqui também, mas aos direitos trabalhistas normais, sim. Então, eu estou... minha proposta de voto é manter a decisão de origem e negar provimento. Colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu tenho uma divergência. A situação é o seguinte, o administrador não sócio está regulado no antigo direito comercial, hoje unificado no direito civil. O que acontece? Ele é empregado, ele, na verdade, era empregado desde 1994. Chegou um momento que a empresa precisou que ele fosse administrador. Ele é pessoa maior e capaz. Isso constou do contrato social, não é alegação nem depoimento de testemunha que vai mudar isso. O contrato social alterado, ele foi incluído como administrador não sócio, foi registrado na junta comercial e, durante esse período, ele, inclusive, assume as responsabilidades próprias do administrador. Então, o que acontece? O contrato de trabalho, que sempre existiu, ficou suspenso. É a mesma coisa que acontece no caso da sociedade anônima. O empregado que é eleito para cargo de administração, o contrato fica suspenso. No caso aqui, exatamente também. O contrato ficou suspenso. E tem prova no processo que o valor que ele recebia foi aumentado. Então, nesse período de suspensão do contrato, a relação jurídica dele com a empresa estava regida pelo direito comercial. Por quê? Porque ele assumiu voluntariamente, porque ele não podia ser obrigado, assinou o contrato social perante duas testemunhas. Isso foi formalmente registrado na junta comercial. Então, nesse período, o contrato dele ficou suspenso, ele não era empregado. A partir do momento que ele fosse destituído da condição de administrador, sim, ele está na CLT que ele recupera a condição de empregado. Mas, durante esse período, o contrato ficou suspenso. Por essa razão, peço vênia a Vossa Excelência, eu daria provimento ao recurso para não reconhecer a relação de emprego nesse período em que o contrato ficou suspenso. Ou seja, não existe obrigações da empresa em relação ao direito trabalhista no período em que houve a suspensão do contrato de trabalho. É como voto, senhor presidente. Pois não. Colho o voto agora, desembargadora Maristela. Senhor presidente, aquele documento que o senhor aludiu, no sentido de que, mesmo depois que ele foi incluído no contrato como sócio administrador, ele continuou como empregado por vários meses. E a prova oral produzida pela empresa também não afastou. As testemunhas foram reticentes e uma delas nem soube informar se o reclamante recebia ordem, se ele teria dispensado algum empregado ou contratado algum empregado. Então, eu estou acompanhando o senhor relator. Aqui, senhor presidente, só faço uma observação.
a prova, nesse caso, é prova de registro em órgão público. Ele assumiu a condição de administrador e foi registrado o contrato na junta comercial. Quer dizer, nós não podemos admitir prova testemunhal contra prova documental formalizada de acordo com a lei. Doutor Jales, mês depois de registrado, ele ficou 9 meses como empregado em carteira assinada ainda. Pois é, e depois não teve alteração. Mas é matéria de interpretação de prova. Se a empresa permitiu que ele fizesse isso, foi um benefício, mas isso não obriga. Ele se obrigou a ser administrador, assumiu essas responsabilidades. Eu entendo, Vossa Excelência, é uma matéria realmente de uma certa complexidade, polêmica, mas eu proclamo que prevaleceu por maioria de votos, vencido aqui integralmente o desembargador Jales. O entendimento da maioria foi no sentido de manter a sentença e negar provimento. O resultado, fica proclamado. Obrigado. Próximo. Agora, na pauta de relatoria, doutor Jales, no 35, inscrito doutor Eduardo Soares do Couto Filho, pelo recorrente reclamante. Número? 35 da pauta, doutor Jales. Jales é o relator. Se há condições, pode anunciar a proposta de voto. Processo 11.226.27, os recorrentes são Rude Dairel e Banco Santander. Eu acuso o recebimento de memorial, o voto é longo e a minha proposta de voto é acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso ordinário do reclamado e dele não conhecer porque está deserto. Rejeitar a preliminar de admissibilidade do recurso ordinário do reclamante, dele conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Em resumo, estou negando provimento a ambos os recursos, não conhecendo o recurso do reclamado e negando provimento ao recurso do reclamante. O senhor fala pelo reclamante, o senhor tem a palavra, doutor. Bom dia, egrégia turma, excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes dessa egrégia turma e aqui presentes. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar desse processo diz respeito a um erro material acerca da data em que o reclamante foi promovido a esse fantasioso cargo de gerente. Isso porque, na sentença de primeiro grau, o juiz fundamentou toda essa sentença como se o reclamante tivesse se tornado gerente em 1º de março de 2014. Porém, como se infere da ficha de registro, da ficha de atualização da carteira de trabalho e até mesmo da contestação apresentada pela empresa, existe uma confissão no sentido de que essa promoção ocorreu em 1º de janeiro de 2012. E esse erro material, egrégia turma, ele importou na não procedência, na improcedência do pedido de equiparação salarial com a paradigma Virgínia. Isso porque o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a identidade de funções entre o reclamante e essa paradigma Virgínia. Porém, afastou a equiparação salarial pretendida sob o fundamento de que essa paradigma Virgínia, conforme informado na contestação, havia sido promovida a gerente em 2011 e o reclamante somente em 2014, havendo, portanto, uma diferença de 2 anos na função. Porém, como já registrado, o reclamante foi promovido a esse cargo de gerente em 2012, em 1º de janeiro de 2012. Isso está confessado na própria contestação da empresa. E, havendo esse reconhecimento acerca da identidade de função, o reclamante pede provimento ao recurso para que seja retificado esse erro material e reconhecido que essa promoção ocorreu em 1º de janeiro de 2012 e, consequentemente, dado provimento ao recurso também para que seja determinado o pagamento de diferença salarial decorrente da equiparação com essa paradigma Virgínia. Outro ponto é com relação ao reflexo da equiparação salarial no PPG. Isso porque, egrégia turma, na contestação e nos documentos apresentados pela empresa, a contestação e toda a tese defensiva é no sentido de que esse PPG ele é pago de acordo com o cargo. E havendo a equiparação salarial para que o reclamante seja enquadrado nesse cargo equivalente
ao do paradigma Newton, o reclamante entende que ele também teria direito ao reflexo dessa equiparação salarial no PPG, haja vista que esse PPG é calculado de acordo com o cargo, né? Então, consequentemente, pede-se o provimento do recurso para que seja determinado o pagamento dos reflexos, né, de forma proporcional nesse PPG. Por fim, egrégia turma, com relação ao cargo de gestão na acepção do artigo 224, no qual o reclamante foi enquadrado. Como já registrado, ele foi promovido ao cargo de gerente em 1º de janeiro de 2012. Em decorrência dessa promoção, o reclamante teve uma majoração salarial equivalente a mais ou menos R$ 500. Ele recebia R$ 5.399 e passou a receber R$ 5.949. Sendo que essa diferença do cargo de origem para o cargo enquadrado como um cargo de confiança, ela equivale a mais ou menos 10%. Do mesmo modo, ainda que não se entenda pela existência desse erro material, né, que se entenda que a promoção efetivamente aconteceu em 1º de março de 2014, nessa data o reclamante teve um reajuste salarial de aproximadamente R$ 700. Ele recebia R$ 7.585 e passou a receber R$ 8.390, tendo um reajuste equivalente a mais ou menos 10%. Ou seja, em nenhuma das promoções que o reclamante teve, ele teve um reajuste salarial igual ou equivalente a 1/3 da remuneração dele ou do salário. Em razão disso, por não restar preenchido o requisito objetivo para o enquadramento nesse cargo de confiança, o reclamante pede data vênia à proposta de voto do desembargador relator, o provimento do recurso para que seja afastado o enquadramento a esse cargo de confiança do artigo 224. E ainda, com relação à jornada que foi fixada na origem, a única testemunha que soube informar o horário de saída do reclamante foi a testemunha Fernando, que informou que saía do banco normalmente às 20 horas e que o reclamante lá permanecia normalmente. Essa testemunha afirmou, inclusive, que o reclamante era uma das poucas pessoas que tinha o código para ligar o alarme desse local onde eles ficavam, justamente porque ele era o último a sair. E essa situação, egrégia turma, foi robustamente comprovada pelos inúmeros e-mails acostados aos autos, aos quais o reclamante somente tinha acesso nas dependências do banco e que comprovam o envio de e-mails às 23 horas, depois de meia-noite. Então, com a devida vênia à proposta de voto, no particular, o reclamante também pede o provimento do recurso para que seja majorado o horário de saída. Muito obrigado, excelência. Presidente relator? Pois não, senhor presidente. Em relação à equiparação salarial e essa diferença, esse erro material, o reclamante tem razão em parte. Eu anotei aqui, a ficha cadastral do reclamante demonstra que ele foi promovido à função de gerente comercial Private Banking 1 em 1º de 1/2012. Está no ID SC 97, EB5, página 13. A paradigma Cirley Adriana de Souza, por sua vez, foi promovida à função de gerente comercial Private Banking 3 em 1/3/2011. Está no ID C27, 8D3E, página 13. Embora não exista diferença de tempo na função superior a 2 anos, a classificação de ambos é diversa, porque a modelo era gerente de nível 3, enquanto o equiparando estava alcançando apenas o nível 1 naquela oportunidade. No caso, não pode ser considerada apenas a função de gerente, pois existem graus de responsabilidade e prerrogativas que dependem das variáveis definidas pelo empregador, considerada a responsabilidade da função, que pode comprometer recursos vultosos da casa bancária. Então, por essa razão, estou afastando, apesar do erro material, estou afastando a possibilidade de equiparação. E a modelo Virgínia Diogo de Oliveira foi admitida em 1º/9/2010 na função de gerente comercial Private Banking 3 e o reclamante foi promovido à função no item, no grau 1 em 1º/1/2012. Também estou afastando. Referente
em relação às diferenças salariais, incidência do PPG na base de cálculo, a lei, o artigo 461, fala que a equiparação será feita pelo valor do salário estrito sensu. E esse PPG, o denominado Programa Próprio de Gestão, é uma verba personalíssima, que depende da avaliação e do desempenho. Então, nós não podemos incluir na equiparação, pela determinação legal e jurisprudencial, outras parcelas que são de natureza personalíssima. Estou negando provimento. Em relação à função de confiança, o reclamante era gerente, então não há como negar essa exercício da função de confiança. Não era gerente geral, mas era gerente de classe intermediária. E estou negando, então, o recurso em relação às horas extras, intervalo interjornadas e comissões. Em resumo, senhor presidente, em relação ao que foi sustentado da tribuna, eu estou negando provimento ao recurso. Esse é o voto do eminente relator. Colho o voto da desembargadora Maristela. Foi alegado na tribuna uns documentos aqui, e-mails, eu vou pedir o adiamento para a próxima sessão. Então, o processo fica adiado para a próxima sessão. Já proferido o voto do eminente relator. Muito obrigado. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a pauta do doutor Antônio Carlos, no 33, inscrito doutor Fabrício Augusto Reis, pelo recorrente reclamante. Doutor Antônio Carlos. É a proposta de voto. Conheço dos apelos e no mérito do provimento ao apelo empresário para absolver a reclamada condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e de férias em dobro. Nego provimento ao recurso interposto pelo autor. Mantém o valor da condenação, pois ainda compatível. Como voto, senhor presidente? Pois não. Passo a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Muito obrigado, excelentíssimo senhor desembargador presidente, em nome de quem eu saúdo e cumprimento os demais egrégios desembargadores integrantes dessa outra turma, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, senhora secretária e caros colegas presentes. Eu falo aqui em nome do reclamante, recorrente, excelência, que pretende o provimento do seu recurso e que teve, na proposta de voto do excelentíssimo senhor desembargador doutor Antônio Carlos Rodrigues, o provimento negado. O objetivo, a pretensão recursal, em suma, diz respeito à interpretação do cargo de confiança, excelência. Nós sabemos que a reclamada é uma indústria de gêneros alimentícios, portanto, ao contrário do caso anterior, em que haveria aquela modulação do cargo de confiança por ser do setor bancário, aquela questão do 224, aqui a exceção legal ela se restringe exclusivamente ao artigo 62 da CLT. E o artigo 62 da CLT, como norma restritiva de direitos, ela vai se aplicar exclusivamente a um único empregado. A prova oral produzida nos autos, senhores desembargadores, demonstrou que, a par do próprio depoimento pessoal do preposto, aí analisando a questão do artigo 62 por dois prismas. Primeiro, pela estrutura hierárquica organizacional da empresa e depois pelos requisitos do artigo 62 da CLT, fazendo aqui um parênteses. Então, voltando, o próprio depoimento do preposto da reclamada, ele já fala que o reclamante estava subordinado na qualidade de gerente de área, que eram várias estratificações de gerente, ele estava subordinado ao gerente regional, que também estava subordinado ao gerente geral. Então, nessa estrutura, a gente tinha o gerente geral, que controlava todos os gerentes, depois uma estrutura de gerência regional, e abaixo vinha o reclamante como gerente de área. Ou seja, não é crível que todos esses gerentes, por serem rotulados como detentores de cargo de confiança, estariam submetidos a uma norma restritiva de direito do artigo 62 CLT, que se aplica a um único empregado, aquele que é o verdadeiro alter ego do empregador e que responde pela empresa e que toma decisões em nome da empresa e que tem poderes específicos para isso. Eu vou pedir vênia rapidamente para ler o trecho do preposto, nesse particular, com relação à estrutura organizacional. Ele fala, depoimento do preposto, aspas, o reclamante era gerente de área, subordinado ao gerente regional. O reclamante esteve subordinado a um gerente regional no Rio, estando em BH. Em outra época, estava subordinado
a regional, que ficava também em BH. Então, com relação a esse aspecto da estrutura organizacional, não há dúvida que haviam duas classes de gerência, que era a gerência geral, depois a gerência regional e, logo abaixo, o reclamante. E no que diz respeito aos requisitos do artigo 62 da CLT, também, ao interpretar a questão de poderes de fidúcia especial para representar o empregador e tomar decisões em nome dele, promover dispensas, promover autorizações de crédito em nome da empresa, nada disso também ficou comprovado. Lembrando que a questão da diferenciação de 40% da remuneração também não consta dos olerites, aí seria a parte de análise da prova documental. Mas, voltando aqui à parte dos depoimentos da prova oral produzida, o próprio preposto da empresa também afirma o seguinte, aspas, não sabe dizer se o reclamante tinha procuração da empresa. Se ele não sabe, obviamente não tinha. Voltando, não tinha acesso à conta corrente da empresa, o reclamante tinha poderes para estabelecer preço de produtos e metas. Ok. Então, pelo depoimento do preposto, vê-se que ele não tinha procuração e não poderia atuar no acesso à conta e promover administração de crédito em nome da empresa. Chama atenção também, e aí, trilhando a interpretação da prova oral, senhor desembargadores, que a própria testemunha da reclamada confirma que o reclamante não tinha poderes. Não vou nem reportar aqui a prova produzida pelo reclamante, que ela é robusta, além de provar a jornada, que é o objetivo da ação de recebimento de horas extras, ela faz toda a prova com relação à ausência de fidúcia, a questão da estrutura organizacional, submissão ao gerente regional, que estava também subordinado a um gerente geral, mas também com relação aos poderes, a testemunha do reclamante fala que ele não tinha poderes para admitir, fala que ele não tinha poderes para precificar valores de produtos da empresa. Mas o que chama atenção é que a própria testemunha da reclamada, por força do depoimento do senhor Cristiano Martins de Azevedo, ele informa essa questão dos poderes. Eu peço o Vênia aqui mais uma vez para me reportar rapidamente ao que foi dito pela testemunha da reclamada. Aspas. O reclamante não tinha poderes para admitir ou para dispensar ou admitir. A decisão final era do RH. O reclamante não tinha poderes para negociar ou fixar preços. Era a decisão superior. Isso é a testemunha da reclamada, senhor desembargadores. Então, com a devida vênia e máximo respeito ao entendimento zarado no voto da excelentíssimo senhor relator, doutor Antônio Carlos Rodrigues Filho, a quem a gente respeita, obviamente, mas se insurge com relação a justamente a interpretação da prova oral, já que o depoimento pessoal do preposto, conjugado com o depoimento da testemunha da própria reclamada, demonstra que o reclamante, a despeito de rotulado como gerente de área, era um gerente comum, e nessa qualidade ele não poderia se submeter ao artigo 62 da CLT por ausência de prova de fidúcia especial, ausência de remuneração diferenciada, ausência de registro na carteira e a própria estrutura organizacional na qual ele estava subordinado a um gerente regional e também a um gerente geral. Então, com essas singelas razões, respeitando, obviamente, o entendimento zarado, nós pedimos vênia para que não seja acompanhado, ou, na melhor das hipóteses, revisto o entendimento de Sua Excelência o relator e que seja provido o recurso do reclamante para que seja reconhecida as horas extras na esteira do depoimento das duas testemunhas, da reclamada e do reclamante, no que tange a interpretação do cargo e a jornada de trabalho declinada na inicial. Pede-se justiça. Muito obrigado pela atenção. Presidente relator. Pois não, senhor presidente. Eu ouvi atentamente a sustentação oral, que se atém aos fatos da causa, a matéria eminentemente interpretativa, e eu peço vênia para manter o voto exarado, respeito à caracterização do caso de confiança, e o faço em razão dos seguintes fundamentos. Inicialmente, no que diz respeito ao apoio na prova oral, que diz respeito ao depoimento da testemunha, que se refere o novo procurador, a testemunha da reclamada que fala, que explicita que o cargo realmente não tinha, era gerente de área, política de vias, que ele não tinha qualquer
subordinação, nem secretária, quando estava em BH, viu reclamando de trabalhar, que estabelecimento, enfim, que fala que ele não tinha poderes para admitir e demitir, é o Astolfo. É o testemunho Cristiano. Ele teve a contradita acolhida, ele foi ouvido apenas como informante. E o voto está lastreado, está fundamentado no depoimento da testemunha Antônio Olívio da Silva, também arrolado pela reclamada, compromissado, e que fala explicitamente sobre os poderes que o reclamante tinha como exercente de cargo de confiança. Os depoimentos estão citados no corpo do voto e é explícito, claro, nesse sentido. Então, eu vou pedir vênia aqui para ler parte dos fundamentos, mas apenas para explicitar aí o caráter de gerente. Ele é gerente de área e estava submetido ao gerente regional, e a gente sabe que o gerente do estabelecimento era ele. Fica claro, destaque, que o reclamante era a cara da empresa perante os clientes, sendo responsável, como já dito, por projetos, negociações diferenciadas em clientes estratégicos. O fato de o autor ser responsável pelo treinamento de equipe de varejo e dos distribuidores somente atesta que elaborava respaldado pela mais absoluta confiança por parte do seu empregador, o qual, não é demais afirmar, deixava nas mãos do autor os rumos de sua empresa e sua observância, sua sobrevivência no mercado, sabendo-se do quão estratégica é a relação da reclamada ou de qualquer outra empresa com seus clientes. Note-se que era o autor também responsável pelo gerenciamento de equipe de vendas, por sua capacitação, pelo estabelecimento de metas, pela implementação de campanhas e pelo lançamento e distribuição do novo SKU, o que revela que o reclamante tinha atuação na gestão da empresa e que tinha participação na definição dos rumos da empresa, traçando metas, campanhas e promovendo relacionamento de sua equipe com os clientes da empresa. Em suma, senhor presidente, a prova é nesse sentido. De exercício de efetivo cargo de comando, de direção da empresa. Não há como afastar ele das funções gerenciais, apesar do nome de gerente apenas submetido ao gerente regional. Então, com a devida vênia, apesar de atento às observações lançadas da tribuna, eu estou mantendo o voto como proposto, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu posso só me ater a uma questão de fato exclusiva? Só para esclarecer, essa questão da contradita, essa contradita foi requerida pelo próprio reclamante por conta da testemunha da empresa ser preposto profissional. Então, a inversão, só para esclarecer o que foi colocado na explanação do nobre desembargador relator, porque talvez temeroso pela condição da colheita da contradita, ele se prontificou a dizer a verdade. Então, a contradita foi exarada pelo próprio reclamante. É só essa questão de fato. Obrigado. Pois não. Senhor presidente, se eu me permite. Pois não. Só que isso aí é o conteúdo do depoimento aqui, que traz a substância do processo. Então, o depoimento do Antônio Olívio não deixa dúvida com relação a isso. E o depoimento do preposto também, que foi dito da tribuna, do preposto, com a devida vênia, não infirma as conclusões de que ele era gerente, exercente de cargo efetivo de confiança. Então, com a devida vênia, eu estou mantendo o voto como proposto. Pois não. Eu sou o segundo votante. Eu também vou manter que eu fui analisar a situação dele. Está num ponto meio de passagem mesmo, mas ele era vinculado ao gerente regional e não ao gerente de um próprio estabelecimento. Depois verifiquei também que mais para o período final, o salário dele ultrapassava R$10 mil por mês nos valores das receitas. Tinha cargo da empresa. Tem até uma indicação do currículo dele no LinkedIn, demonstrando a situação que ele ostentava. Então, de cartão corporativo, entendi que ele estava num cargo assim, realmente diferenciado de gerente. Estou acompanhando o eminente relator. Colho o voto terceiro votante, doutor Jales. Pois não, senhor presidente. Também no sentido que Vossa Excelência votou, o ilustre procurador, quando leu o depoimento do preposto da reclamada, esqueceu uma frase que está exatamente no meio das outras que ele leu. O reclamante poderia demitir, dispensar, promover e negociar em nome da empresa. Para fazê-lo, poderia pedir opinião do regional, mas tinha poderes para fazê-lo sozinho. O regional abraçava um número maior de atribuições. Isso consta do depoimento do preposto e não foi lido.
Agora, essa testemunha a qual se refere, a qual houve referência na tribuna, ela foi contraditada pelo reclamante. A testemunha que não foi contraditada, esse contraditado trabalha na empresa desde 2010. A que não foi contraditada e que o meritíssimo juiz baseou sua sentença nesse depoimento, ela está na reclamada desde 2001 e confirmou exatamente que o reclamante tinha poderes, era gerente, etc., etc. Então, por essas razões, com base na prova oral, como fez o eminente relator, eu estou inteiramente de acordo com o voto. Eu proclamo a decisão unânime conforme o voto anunciado. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado pela atenção. Próximo. Agora, passando para a sessão da doutora Maristela, 12 da pauta, inscrito para sustentar doutor Alessandro Mastrogiovanni Faria, pelo recorrido Banco Bradesco, e inscrito para assistir o julgamento, doutor Wander Rodrigues, pelo recorrente. Sim. Cordial bom dia. Bom dia. Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, estou dando-lhe provimento para declarar a nulidade da contratação por meio de pessoa jurídica, reconhecendo a existência da relação de emprego entre ele e o primeiro reclamado de 2/1/2001 a 26/4/2017 na função de corretor de seguros. Deverá o reclamante depositar a sua CTPS no juízo no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da presente decisão, devendo a primeira reclamada proceder todas as anotações necessárias determinadas neste feito no prazo de 5 dias posteriores à ciência do depósito da CTPS, sob pena de multa diária de R$100. Se no prazo de 30 dias a obrigação não for cumprida, a Secretaria da Vara realizará as anotações, permanecendo a multa arbitrada a ser vestida a favor do reclamante. Declarar ainda a responsabilidade solidária das demais reclamadas, reconhecendo a existência do grupo econômico. Determina o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos, como se entender de direito, a fim de se evitar supressão de instância. Essa é a minha proposta. Então, passa a palavra, eminente advogado, para a sua sustentação. Senhores desembargadores, a reclamada pede vênia para sustentar uma posição contrária ao voto ora proferido, com base em três fundamentos. O primeiro é o da própria sentença, que assim fundamenta, entre aspas. Interessante notar que o reclamante, convenientemente, atuou por 17 anos como pessoa jurídica, gozando dos benefícios fiscais que são atribuídos nessa modalidade e, sem, a meu ver, demonstrar qualquer desvio de sua atuação como corretor, requer agora o vínculo, inclusive, sobre o salário recebido como PJ, que, sabidamente, é muito superior a de um efetivo empregado. Assim, tendo sido constatada a prestação de serviços nos moldes previstos na Lei Especial 4594 de 64 e Decreto 56903 de 65, prevalece a previsão do artigo 17 da referida lei e do artigo 9º do decreto, que impede a formação de vínculo de emprego entre corretor, sócio administrador e a empresa de seguros, tal como postulado nestes autos. O segundo aspecto a ser sustentado pela reclamada diz respeito ao princípio da legalidade, na medida em que o entendimento esposado na sentença vai em consonância com a Lei 13.429, 17, que trata da possibilidade de terceirização, independentemente da atividade desenvolvida ser meio ou fim. Nessa linha de raciocínio, ainda que se argumente aí que seria uma interpretação retroativa da lei, a reclamada ousa discordar na medida em que entende que não havia vedação expressa, nunca houve vedação expressa no que se refere
a ilicitude de tal atividade fim. Finalmente, e não menos importante, sustenta a reclamada as recentes decisões do STF, no sentido de ser lícita a terceirização de qualquer atividade. Em razão desses 3 argumentos, a reclamada pede a manutenção da sentença. Pois não. Eminente relatora. Senhor presidente, de fato, o reclamante constituiu uma empresa, uma pequena empresa, do qual ele é sócio majoritário e administrador. E eu entendo que o corretor autônomo ele tem que ter uma organização própria e uma autonomia para exercer suas atividades. Mas a prova oral, inclusive o depoimento do preposto, foi no sentido de que o reclamante tinha uma área comum disponibilizada dentro do banco. O preposto falou que, embora ele pudesse ter funcionários, ele nunca se fez representar por terceiro, que o gerente comercial da seguradora acompanhe o programa de objetivo das agências, que o gerente comercial acompanhe o trabalho nas agências, da quais é responsável através de relatórios, qualidade de atendimento e alcance de metas. O próprio preposto confessou que o reclamante estava submetido ao cumprimento de metas prefixadas pelo banco. Que o depoente, que no desempenho dos corretores impacta o resultado da agência como um todo. As testemunhas também informaram que o reclamante tinha jornada a cumprir, que ele comparecia na agência de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 18h, não sabendo informar quanto ao intervalo. Que o reclamante nunca se fez substituir por terceiro, que é confirmado pelo depoimento preposto. Que o reclamante não tinha empregados e, assim como todos os funcionários, ele tinha meta a cumprir. E que, se o corretor não alcançasse as metas, ele poderia ser transferido ou desligado. Que nem sempre o reclamante alcançava as metas. E que o reclamante tinha sua jornada fiscalizada, embora essa fiscalização não fosse tão rigorosas. E que os atrasos reiterados poderiam gerar advertência ou transferência. A própria testemunha da reclamada também fala que os corretores são acompanhados pelo gerente de conta para realizar visitas, que cumprem expediente bancário. Isso é testemunho do próprio banco. Que não há fiscalização direta da jornada, apenas indireta pelos funcionários da agência. Que, em caso de ausência, comunica-se ao gerente geral, tratando-se de um aviso informal. Então, a testemunha também, ouvida a pedido dos reclamados, a primeira testemunha, ela fala que não sabe falar sobre o horário do reclamante, que nunca mandou alguém no lugar, que o reclamante não tem meta, que a meta alcançada pelo corretor não impacta no resultado da agência, que a própria depoente estipula a meta. Isso é uma pessoa que também era corretora, só que o depoimento dessa testemunha colide com as informações do preposto e com as informações das testemunhas dos reclamados. Então, eu estou entendendo que, na verdade, ele era um empregado. Se ele tinha obrigação de cumprir horário, se ele trabalhava na agência, tanto interna quanto externamente, se ele usava todos os equipamentos da seguradora, para mim, ele é empregado. E, a respeito daquela norma do artigo 17, no sentido que o corretor não pode ser diretor, sócio, administrador, procurador, despachante, a realidade evidencia que, na verdade, ele era empregado. Apesar da proibição, a reclamada usava desse dispositivo para mascarar um vínculo sob a roupagem de corretor autônomo. Então, por conta disso, senhor presidente, pelos precedentes dessa turma, que eu até cito, eu estou mantendo o meu voto. Pois não. Doutor Antônio Carlos. Por voto lançado. Eu também estou de acordo. Aqui tem algumas razões. Como que ele era um corretor com mesa, computador, tudo dentro da agência, prestando contas ao gerente da agência? Outro ponto.
O argumento colocado pelo eminente advogado, realmente vamos passar a considerar, porque do Supremo, não vamos ignorar o julgamento do Supremo. Mas a Lei 13.429, é importante prestar atenção, ela vai significar que a terceirização que nós tratávamos quase como uma concubina na Justiça do Trabalho, agora está legalizada. Mas está legalizada no sentido que está colocado aqui, ó, a empresa prestadora, ou seja, a terceirizada, contrata, remunera e dirige o trabalho pelos seus trabalhadores. Olha, se ele prestava contas diretamente ao tomador, não é a terceirizada que está dirigindo. Quem está dirigindo é o tomador. Aí a própria lei, na leitura dela, estaria sendo contrariado 13.429. Então, eu acho que as empresas agora vão ter que se adaptar a uma nova realidade da terceirização. Ela é legal? Sim. Pode qualquer coisa? Pode. Mas terceiriza com profissionalismo, porque essa misturada com a atividade da empresa, com o computador, gerente ali, fazendo tudo junto, sem ter alguém intermediário, só respondendo diretamente ao preposto do tomador, essa, na realidade, é uma relação, continua sendo uma relação de emprego, pela literalidade da nova lei de 2017. Eu peço venda para acompanhar a eminente relatora também. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora. Eu agradeço a atenção e bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 18 da pauta, inscrito doutor Rodrigo Mitsu Souza Irada, pelo agravado. 18. Número 18 é uma grave petição, Beatriz Piacença Assunção e Pedro Costa Longuinho Vinagre. A minha proposta de voto nesse caso, um caso até singular, bem interessante. É interessante esse caso. Mas a minha proposta de voto é manter a decisão de origem, conhecer e negar provimento. Só aguarda eventual voto divergente, doutor? Sim. Segundo votante aqui, doutor Jales. Senhor presidente, eu acuso o recebimento de memorial e acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutora Maristela. Também acompanho. É uma questão de ação monitória, então a decisão de origem está correta. Eu estou confirmando a decisão de origem, negando provimento. É o resultado unânime, fica proclamado. Obrigado. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão da doutora Maristela, no 40 da pauta, inscrita a doutora Fernanda Araújo Rabelo, pelo recorrente reclamado, posto PKL Limitado. Cleiton. Cleiton e posto PKL, né? Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas reclamadas e pelo reclamante, no mérito estou dando parcial provimento ao apelo do reclamante para deferir o pagamento das horas extraordinárias prestadas, acrescidas do adicional de 50%, assim entendidas aquelas superiores à 8ª diária e 44ª semanal, critério não cumulativo, prevalecendo que for mais favorável ao trabalhador, que foram apuradas conforme jornada retratada nos relatórios de rastreamento juntados à defesa, inclusive nos períodos em que o veículo estava parado com o motor desligado após o início da viagem, descontados os intervalos entre as jornadas mantidos os demais parâmetros definidos na sentença. Determinar a aplicação do índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança TR para os débitos trabalhistas devidos até 24/3/2015, sendo que a partir de 25/3/2015 a correção será realizada pelo IPCAE. Nego provimento ao recurso da primeira reclamada, posto PQAL, e dou provimento ao apelo da segunda reclamada, Transbitar, para afastar sua responsabilidade subsidiária pelos créditos devidos ao reclamante, absolvendo da condenação e excluindo a da lite. Estou declarando que as horas extras deferidas possuem natureza salarial e eleva o valor da condenação para 15.000 e das custas para R$300 pela reclamada. Eu vou fazer uma retificação. As horas extras e reflexos em férias fruídas, 13º salário e repouso semanais remunerados. Pois não, essa é a proposta de voto da eminente relatora. Eu passo a palavra à eminente advogada para a sua sustentação.
Bom dia. Bom dia, excelentíssimo presidente, excelentíssima desembargadora relatora e demais julgadores. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, colegas aqui presentes. Represento a recorrente reclamada posto PKL. O recurso se abstém estritamente à questão das horas extras, né? Em sentença, foi reconhecido como alegado, né, nas provas ofertadas pela reclamada e comprovadas por provas documentais, que o reclamante, nos pouquíssimos lapsos de período em que ele realizou horas extras, essas horas foram devidamente compensadas, o que foi reconhecido, que foi sábio e prontamente reconhecido pelo juiz de origem, em sentença, que aplicou o entendimento do Tribunal Superior de que a compensação, mesmo informal, quita as horas extras. Então, em sentença, ficou afastada a questão das horas extras, porém, aplicou-se o adicional de 50%. Então, o que se alega é que, uma vez quitadas as horas extras, o que se requer é a extinção da condenação ao pagamento do adicional de 50%. Em relação aos horários de intervalo entre jornadas, excelências, a responsabilidade e o pouco período de tempo em que o reclamante praticou horas extras, apenas nos meses de agosto de 2015, em poucos dias, inclusive, foram devidamente compensados, principalmente porque, logo em seguida, em período logo sequente, de 2015, de outubro de 2015 a outubro de 2016, ele ficou praticamente sem trabalhar, em decorrência da falta de demanda para a carreta que dirigia. Então, ele ficou praticamente um ano recebendo pelas funções sem exercê-las, pela falta de demanda. Ademais, em relação à questão de trabalho em domingos e feriados, trata-se de uma carreta de 9 eixos e, pela portaria da Polícia Rodoviária Federal, em domingos e feriados, essa carreta não poderia transitar, não poderia trafegar por algumas rodovias brasileiras. Então, se o reclamante dirigiu essa carreta, foi em notório descumprimento às normas da organização. E essa desobediência não pode ser de responsabilidade da reclamada. Ademais, né, finalmente, ficou comprovado que ele dirigiu, novamente, em estrito descumprimento às normas da organização, apenas em 2 domingos e um feriado do mês de setembro de 2015. Novamente, o que foi compensado, haja vista que ele ficou, nos meses subsequentes, até o mês de outubro de 2016, sem exercer suas funções laborais, em virtude da falta de demanda para a carreta em que dirigia. São essas as ponderações. Obrigada, excelências. Pois não, eminente relatora. Senhor presidente, a reclamada não cumpriu a obrigação de registrar a jornada do reclamante em documento próprio. Então, seguiu com ela o ônus da prova de desconstituir a jornada escrita na inicial. De todo modo, as informações constantes dos relatórios anexados pela empresa não espelham toda a jornada do motorista, já que somente é possível saber quando o veículo está em movimento ou se parado, se o motor estava desligado ou desligado. Estou citando aqui um documento de D3766F88. E nesses documentos não há informação sequer acerca dos minutos trabalhados ou à disposição. Então, pelas peculiaridades da função, pode-se afirmar que o tempo em que o motorista está à disposição do empregador não se confunde com o tempo em que o veículo está em movimento. Portanto, esses documentos não servem como prova da apuração da jornada de trabalho. Então, desse modo, eu estou entendendo que os relatórios devem ser considerados como efetivo controle, mas computando o tempo parado com o motor desligado, presumindo referir-se ao período em que o veículo esteve em movimento ou parado em pedágios, sinais, manobras e outras situações de espera, com o motorista no volante,
ou seja, tempo de efetivo serviço. Todavia, esses períodos deverão ser considerados como de repouso para fim do artigo 235, parágrafo 2º da CLT, devendo o intervalo entre as jornadas ser deduzido dos referidos períodos, sendo indevido o pagamento pela ausência de sua concessão. Quanto ao intervalo previsto no artigo 235-D, este não se aplica ao contrato de trabalho, uma vez que foi revogado pela Lei 13.103 de 2015. E em relação ao período posterior a março de 2016, em que ficou comprovado que os relatórios apresentados não são fidedignos, não é hipótese de presumir a veracidade da jornada alegada, como afirma o reclamante, porque nessa presunção é apenas relativa e pode ser lidida por prova em sentido contrário, devendo ser aplicada a média do período anterior, por privilegiar o princípio da primazia da realidade. Também não é o caso de aplicação da súmula 85, porque não ficou provada a compensação de jornada, já que, na verdade, era adotado o sistema de banco de horas, ao qual não se aplicam as disposições do referido verbete. Por conseguinte, eu estou dando provimento parcial ao apelo do reclamante para deferir o pagamento das horas extraordinárias prestadas, acrescido adicional de 50%, assim entendida aquelas superiores à 8ª diária ou 44 semanal, que for mais benéfico para o trabalhador, que forem apuradas conforme jornada retratada nos relatórios juntados à defesa, computando, inclusive, os períodos em que o veículo estava parado, com o motor desligado, após o início da viagem, descontados os intervalos interjornadas e mantidos os demais parâmetros. Em relação aos repousos semanais remunerados, os próprios relatórios, eles comprovam que o reclamante já chegou a trabalhar por mais de 7 dias consecutivos, inclusive por mais de 15 dias. Então, estou deferindo os repousos nos períodos em que não foi concedida a folga após o 6º dia de trabalho. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Doutor Antônio. De acordo com o voto lançado. Estou de acordo, vai ser apurado conforme os documentos, então não vai ter nenhum prejuízo, porque na fase de liquidação será apurado. E tem muito período que, como a doutora falou, tem um grande período que ficou parado, não tem nem relatório. Vai se resumir um período curto. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Obrigada, bom dia. Próximo. Ainda na pauta da doutora Maristela, tem uma inscrição para assistir o julgamento no 38 da pauta. Inscrito doutor Luiz Antônio de Avelar Bergamini II, pelo recorrente reclamante. Thompson Zulmir, é isso? Eu estou conhecendo o recurso deposto pela Renometro, eu estou dando provimento parcial para fixar o término da jornada às 19 horas, de segunda a sexta, e estou conhecendo o recurso adesivo interposto pelo autor no mérito, estou negando-lhe provimento. Altera coisa mínima na decisão de origem. Porque o juiz fixou até 20. É. Ele computou 2 horas de trabalho em casa e nós estamos reduzindo para 1 hora e... Isso. Doutor Antônio? Inclusive, de acordo com a adequação. De acordo. Eu também estou de acordo, então a decisão é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Próximo. Acabou, doutor. Agora vamos dar aquele intervalo regulamentar compulsório. Sem divergência. Fundamentação.